pessoal, me perguntaram como que a gente lida com o nosso crítico interno, com a nossa voz interior que fica criticando, que fica buzinando na nossa cabeça. Vamos lá. Primeira coisa para a gente saber o que é esse crítico que as pessoas falam, essa voz crítica interna. Então vamos lá. Vamos aprender aqui com as nossas bolinhas, nossos estados de ego que a gente sempre fala. Quem já sabe vai ouvir de novo, quem não sabe vai aprender. Então vamos lá. O que tem aqui dentro? Tem uma parte que a gente chama de estado de ego pai crítico, que é onde vem todo o conteúdo que você aprendeu lá atrás na sua vida. E é aqui que fica muito presente a origem dessas vozes, porque aqui dentro tem a parte da cobrança, do julgamento, da crítica, do que tem, do que deve. Então essa parte é uma parte que a gente aprende lá atrás na nossa infância, que a gente aprende com modelos, porque a gente vai estar trazendo muito conteúdo ético e moral do que a gente aprendeu na nossa vida. Por isso que é muito importante a gente sempre fazer um cheque do que eu aprendi com o que eu vivo hoje. Então vamos, por exemplo, tem um exercício que eu uso no consultório que é assim: você vai escrever rapidamente o que vem na tua cabeça sem pensar sobre o que é a vida, o que é você, o que é família, o que é sexo, o que é dinheiro, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ter emprego, o que é vida profissional, enfim, várias perguntinhas que você é obrigada a pensar rapidamente, porque esse pensar rapidamente, muitas vezes quem responde é o que você aprendeu. Então, por exemplo, dá uma pausa aqui para explicar. Eu venho de uma família que sempre trabalhou muito. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito. Então eu estava na residência, na Santa Casa, e além disso eu fazia plantão em outros 3 hospitais. O que acabou acontecendo comigo? Eu tive uma pneumonia bilateral e continuei trabalhando, porque eu tinha que ser forte, tinha que ser esforçada. E uma vez cheguei lá sentei na residência, e o meu professor falou: vai para o pronto-socorro, vai para fazer um raio-x, porque você não vai voltar para a sala, estava amarela. Então assim, por que eu cheguei a esse ponto? Porque eu agi de uma forma automática, porque tanto essa parte quanto essa parte onde tem as emoções, elas agem automaticamente, você não para pensar. Então o que tinha na minha cabeça? Trabalhar igual a trabalhar muito. Eu precisei quase morrer, entre aspas, né? Passei muito mal, para poder reformular o meu conceito trabalho, que não é muito. Eu trabalho o suficiente para quê? Para eu poder estar bancando a vida que eu quero ter. Ponto, acabou. Não precisa ser muito. Deu para entender, gente? Quantas coisas além dessa do trabalho que imperavam na minha cabeça? Então vamos pegar um outro exemplo, que se vocês me permitirem eu vou dar, meio que eu acho que é legal vocês verem o quanto mais a gente aprende a lidar com a nossa cabeça, melhor a gente vai ficando no sentido de ter um pouco mais de paz interna, sem tanta conversa que a gente chama de diálogo interno. Eu tinha que ser uma excelente aluna. Então, se eu tirasse nota menos de que 8, eu ficava mal. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Não existe isso. Porque eu tinha na cabeça que para ser vista eu tinha que ser uma boa aluna. Olha que coisa, mas a gente aprende isso. A gente aprende isso de quem? A gente aprende isso lá de trás. E não necessariamente porque minha mãe e meu pai falou isso pra mim. Porque não falaram. Mas é uma forma que a minha criança entendeu que eu tinha que agir. Então eu tinha que ser uma excelente aluna para poder ser vista, para poder receber atenção. Então tá aqui. Se isso não acontecia, tinha um diálogo interno com a minha criança. E aí é um caos emocional, porque o adulto, o que o adulto faz? Ele processa, decide, toma uma atitude. É a única parte do nosso cérebro que para pensar. Se você está automatizado e preso nesses conceitos éticos e morais lá de trás, e a sua criança está vivendo como você aprendeu a viver, eu, por exemplo, aprendi a viver com máscaras. Não sinta dor, você tem que ser forte, você tem que isso, não chora, engole choro, sei lá. Então, tinha que estar sempre usando máscara de forte. E eu não sou, eu sou frágil também. Quando que eu me permiti ser frágil? Quando eu entendi tudo isso. Então, isso aqui são as vozes internas. Então, para eu poder lidar com as minhas críticas internas, eu tenho que saber como funcionam essas duas partes do meu cérebro. Essa parte, então, tem todo o conteúdo ético-moral que você aprendeu, e essa parte tem as suas emoções. Então, você tem que parar agora e perguntar-se como eu lido com o meu medo, como eu lido com a minha raiva, como eu lido com a minha tristeza. O que eu preciso quando eu estou com medo, o que eu preciso enquanto eu estou com raiva, o que eu preciso quando eu tenho tristeza. A gente não sabe responder muitas vezes. Eu não sabia responder até parar para pensar nisso.
porque era tão automatizado e eu tinha internalizado os mandatos que são injunções inconscientes que a gente põe na nossa cabeça lá atrás da infância, para ser aceito socialmente, porque não é de todo mal eu ter que ser forte, ter que ser esforçada. Até um certo limite é ok, mas quando isso passa do meio pro excesso, fica ruim. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser esforçada, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar sempre, tenho que ser apressada, tem que ser rápida, nem respira, já tem que estar dando uma solução. Isso é torturante, pessoal. Então, quando a gente fala dessa crítica interna, vocês têm que estar atentos aos nossos estados de ego, como eles funcionam, ok? Como que a gente resolve isso? Primeira coisa, eu tenho que saber o que são pensamentos automáticos. Imagina só, o pensamento automático é como se você tivesse, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, um ônibus onde você é o condutor desse ônibus. Então imagina que você está aqui, tem um monte de monstrinhos dentro do seu ônibus mental. Você tem um objetivo a atingir, aonde você quer chegar. Só que se você não põe ordem nos seus monstrinhos, e o que são os seus monstrinhos? São os seus medos, são os seus tem o quê, são as suas críticas, são as suas cobranças, são as suas sensações de culpa, eles vão estar brigando para pegar a direção do seu ônibus. Isso é o que a gente chama de pensamento automático. Então esse monte de monstrinho que fica habitando a tua cabeça, você precisa pará-los. Tipo, para, o que é isso? Não quero ir por aqui, não é esse o meu objetivo. Eu não tenho mais que agradar ninguém, eu não tenho mais que ser forte, eu não tenho mais que ser perfeita, eu não tenho mais que ser esforçada, eu não tenho mais que ser apressada, eu posso criar o meu ritmo. Quando isso fica claro para vocês, vocês conseguem respirar melhor. Outra coisa importante para vocês controlarem esses pensamentos, saber que existe um diálogo interno. Então eu tenho que saber que neste momento eu tô tendo um diálogo interno. Pessoal, e pode ser coisa besta, por exemplo, eu não gosto de ir para São Paulo. Eu vivi muito tempo em São Paulo. Eu não gosto de ir para São Paulo e falar, putz, eu vou perder o dia inteiro para ir, sei lá, um médico, para fazer alguma coisa lá. Então, existe um diálogo interno que acontece aqui dentro. A criança não quer ir, ele tem que ir. E se eu não tenho clareza que eu estou num diálogo interno, se o meu adulto não fala o seguinte, viu, Mônica, é o seguinte, você tem que ir, porque você vai fazer um exame, que não dá para fazer aqui em Jundiaí. Então, bonitinha, fica na sua aí que vai dar tudo certo. A gente vai perder uma manhã, ou a gente vai perder um dia, tá tudo ok, não tem problema. Você vai pegar trânsito, você vai ter que sair 2 horas antes, você vai que não sei o que, tá tudo certo, pronto, acabou. Ela tá bonitinha, ela tá conformada, porque ela aceitou que ela não quer ir, mas ela vai ter que ir. E o pai crítico vai parar de ficar cobrando e falando que tem, que deve, que isso, que aquilo. Então eu usei o meu adulto para poder pôr ordem aqui. E aí eu consegui o quê? Ficar em paz e aceitar uma situação que eu não queria. Isso é diálogo interno, de uma coisa boba, que é ir para São Paulo. Agora pensa numa outra coisa. Ai, porque eu falei isso, minha filha ficou magoada, me falaram isso da minha filha. Ai, então eu não sou uma boa mãe. Meu Deus, que horror. Eu sou uma péssima mãe, porque eu não vi isso, porque eu devia ter... Peraí, eu não sou uma péssima mãe, eu sou uma ótima mãe, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Poderia ter agido de outras formas lá atrás? Sim, muitas outras formas, mas eu tinha a informação que eu tenho hoje? Não tinha. Portanto, eu fui a melhor mãe que eu pude ser. Olha que importante a gente brecar esse diálogo interno, porque senão vai pro caos emocional. Você entra numa doença emocional, que pode te levar para uma depressão, pode te levar para um pânico, pode te levar para crises de ansiedades fortes. Então precisa brecar esse diálogo interno. Então a gente já falou de pensamento automático, a gente já falou de diálogo interno e a gente vai falar de crenças, que é uma outra forma de você segurar seus pensamentos negativos, desses diálogos internos. Se eu sei quais são as minhas crenças, por exemplo, crença de controle, eu tinha muito alta, eu tenho, não foi embora, ela tá menor, mas eu não posso controlar tudo, eu não tenho esse poder, mas eu tinha ilusão antes que eu tinha esse poder, eu não posso, hoje ponho na mão do meu mestre e vamos lá, vamos esperar acontecer, não vou ficar pensando no que vai acontecer. Então isso é treino, se eu não fico atenta, essa crença vem com tudo. Outra coisa, crença de agradar sempre, também tenho, diminuiu, mas ela existe, se eu não paro para pensar, ela vai crescer. Então vocês têm que saber quais são as suas crenças. Outra coisa, distorções cognitivas. O que são distorções cognitivas? São vieses que a sua mente cria para sempre pegar um atalho e um caminho não adequado para chegar onde você quer. Por exemplo, catastrofização. Eu era extremamente catastrófica.
Hoje menos, mas ela existe. Se eu não presto atenção, sei lá, meu filho foi de bicicleta para casa do pai. Ai, não me ligou, não chegou, não tô... ele não tem perigo, tá aqui do lado. Ah, mas ele não me ligou porque Mônica quer. Eu brinco. Rex casinha, vai pra casinha. Para com esse pensamento, para com isso. Isso não agrega nada em mim, ao contrário, faz a gente ficar cada vez mais tensa. E aí o pensamento fica que nem bexiguinha explodindo aqui, vai crescendo e os monstrinhos tomam conta do ônibus. Então para isso. Pensa nas suas distorções cognitivas, existem 17. Olhar para o negativo e não para o positivo, catastrofizar, leitura de mente, eu fico achando que o outro está achando, fico pensando que o outro está pensando, só vejo o pior. Então você tem que descobrir quais são as suas. Uma outra coisa muito importante para você brecar esses pensamentos, ter um discurso assertivo, você ser mais assertiva com você, você poder olhar para você e falar, é a minha necessidade, isso. Então eu tenho o direito e o dever de pôr em prática. Outra coisa importante que a gente tem que saber é trabalhar o amadurecimento emocional para você saber que você não agrada a todo mundo, que você não vai conseguir deixar todo mundo feliz, mas também que as pessoas têm que entender que você tem o direito e o dever de pensar diferente. E ninguém tá certo, porque não existe razão. Você pensa de um jeito, eu penso de outro e tá tudo certo. Ficou claro isso, pessoal? Então, o que é importante você identificar essa distorção cognitiva, identificar esses diálogos internos, essas crenças, essa baixa assertividade quando ela aparece. Porque as pessoas que não são tão assertivas, elas têm muito mais problemas psicossomáticos, como insônia, dor de estômago, enxaqueca, doenças de pele. Para que chegar nesse ponto? Não precisa. Cuida do seu diálogo interno, cuida do que você quer, do que você não quer, seja mais assertiva. Entenda que as pessoas pensam e sentem diferente de você, ninguém faz como você, não dá para criar regra rígida, ninguém vai te agradar como você gostaria de ser agradado. Você tem que pedir o que você quer e o que você não quer. Identifique por que ela aparece, em que situação ela aparece, quando ela aparece, com quem ela aparece, esse diálogo interno. Muitas vezes ele aparece de uma forma para pseudo-protegê-lo. Então eu vou me proteger, vou criar essa situação para me proteger, para me ajudar. Mentira, é permanecer na zona de conforto. Então a gente tem que sair dessa zona de conforto, porque é um pseudo-conforto, não existe isso. Então, a gente acha que pensando assim pode existir uma proteção, mas é uma mentira que você mesmo conta para você, tá? E é um hábito, né? Você cria esse hábito, a gente precisa mudar nossos hábitos. E o que a gente precisa fazer então para resumir e fechar? Mudar essa voz crítica para uma voz mais amorosa, uma voz que você consiga aprender a falar com você de uma forma gostosa, como se você falaria para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para uma amiga. Cuida melhor de você, para de ser dura com você, para de se cobrar tanto, para de se exigir tanto. Porque se você estiver agindo assim, você vai estar fatalmente agindo com a sua criança, com a sua parte criança, e não com a sua parte adulta. Porque o adulto ele é potente, ele banca a consequência do que ele faz, ele não está buscando certo e errado, porque ele sabe que o que é certo para você pode não ser certo para o outro, e tá tudo bem. Por quê? Porque razão não existe. Agora, a sua criança não sabe de nada disso, então você precisa falar para ela o que está acontecendo, portanto, você precisa se tratar com mais amorosidade. Ok, pessoal? Espero que vocês entendam que a vida que vocês têm é uma escolha de vocês. E se vocês não cuidarem do que está aqui dentro, do que você pensa, do que você sente, do que você faz, vocês vão continuar tendo a vida que vocês estão tendo. E eu sei que vocês querem mais. Eu sei que vocês querem qualidade de vida. Portanto, alinhe o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Ok? Vamos embora. Vamos trabalhar.